O que é ser cristão? Qual a razão dos discípulos terem sido chamados por esse nome em Antioquia? Por que a igreja de Antioquia é um modelo de uma igreja missionária até para os dias atuais? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Um canal que tem por objetivo trazer aqui alguns subsídios para a nossa escola bíblica dominical, mais precisamente para as lições adultos da nossa CPAD. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo, já faça aquele convite de sempre se inscreva, curta o nosso canal e compartilhe também com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com os professores da escola dominical da sua igreja. E fazendo isso você vai estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus e também para o crescimento do canal. Como sempre, vou deixar nas descrições desse vídeo as aulas em PowerPoint. Você que quer ministrar essas aulas através de um notebook na sua igreja, numa televisão ou num data show, são slides animados onde você pode ministrar também. Tá? Nós, como sempre falamos, nós não ministramos com esses slides por causa do tempo. Com os slides a aula fica muito mais prolongada e o objetivo aqui é trazer uma aula mais sucinta. Então você tem a liberdade para baixar esses slides e usar conforme o Espírito Santo colocar no teu coração. Seja bem-vindo então ao nosso canal. Nós nessa oportunidade estamos estudando sobre missiologia. Estamos aí em um trimestre falando sobre missões. Já tivemos várias aulas aí e estamos falando sobre o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesse trimestre a lição está sendo comentada pelo pastor Wagner Gabi. Um trimestre também está sendo abençoado, pois com toda certeza está sendo um despertamento para pensarmos, para nos voltarmos para missões. Não só orar, mas também pedir ao Senhor que levante missionários para a sua seara. Então, com isso, nós vamos para o título da nossa lição desse domingo próximo, onde será ministrado. Será a lição de número 12, que tem como título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Estaremos falando ali de uma igreja que foi a base do início das viagens missionárias e também da abertura, dos trabalhos em outras localizações. E aí sempre quando eles estavam indo, eles voltavam para essa base e ali prestavam as suas contas, para os discípulos que estavam ali, para a igreja naquele local. O texto áureo da nossa lição diz: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Então, vai falar aí sobre um fato ocorrido nessa igreja, nessa localização, nessa reunião onde eles estavam, onde o Espírito Santo, naquela localização, ele dá uma ordem ali para que seja separado duas pessoas ali, dois grandes homens de Deus para a obra. E isso aconteceu em Antioquia. A verdade prática diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então é o Espírito Santo que está à frente de tudo. É a ação dele que faz com que a obra do Senhor vá adiante. Então isso é uma coisa lógica. Se é ele que levanta, é ele também que cuida do trabalho missionário. A leitura bíblica em classe
encontra-se em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, depois o capítulo 13, versículo 1 ao 5. Vamos fazer essa leitura? Diz assim, Atos 11, versículo 19 em diante, diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. No capítulo 13, do versículo 1 ao 5, diz: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então, o texto aqui está embasado no fato, no ocorrido nessa igreja, nesse local ali onde seria a base missionária dos discípulos, que seria em Antioquia. E ali aconteceu alguns fatos muito importantes para a obra missionária. Na introdução, o pastor Wagner Gabi, ele vai falar sobre essa igreja, né? Ele vai dar aqui uma pincelada sobre essa igreja, que era uma igreja não formada especificamente por judeus, mas era formada por gentios, né? E isso é um fato muito importante, porque era a concretização da palavra de Deus, aonde a palavra deveria ser pregada até os confins da terra. Ele vai dizer que aqui, né, o que nós vamos ver aqui vai ser sobre a fundação, a formação, a vida ministerial de comunhão, como foram os resultados produzidos pela prática missionária da igreja. Aí vamos ver aqui como que foi o procedimento, como eles trabalhavam nessa igreja. Não era uma igreja que era por decisões humanas, mas era uma igreja que era guiada pelo Espírito Santo. E como era o procedimento da escolha dos missionários para a obra de Deus. Então, já dizendo aqui que o Espírito Santo ele era a pessoa que mais atuava naquela igreja. A ação dele era muito forte naquela igreja, porque não estava mais na dependência de Jerusalém, mas estava na dependência de um local onde havia muitos gentios. E agora, devido a isso, as portas se abriram, porque Jerusalém estava passando por um momento de perseguição a todos os discípulos de Jesus Cristo. Muito bem, com isso vamos para o tópico primeiro, que diz: a igreja de Antioquia, natureza e características. Ponto primeiro, Antioquia da Síria. E aqui o pastor Wagner Gabi vai falar sobre a localização
dessa cidade. E uma coisa que ele fala muito aqui, com muita propriedade, é que era uma cidade um pouco próxima, né, do mar, um pouco próxima, né? Não era à beira-mar, mas era próximo, coisa de 70, né, 90 quilômetros, aonde podia ter uma saída para outros lugares através da navegação marítima, que era muito forte naquela época. E Antioquia era conhecida como a rainha do Oriente, de tão grande que era e de tão próspera que era essa cidade. Uma coisa que ele fala aqui com muita propriedade também é que não deve ser confundida a Antioquia da Síria com a Antioquia da Pisídia. Em ambas essas cidades tinham locais, pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Mas a Antioquia da Síria é o ponto de partida. E a Antioquia da Pisídia foi um local aonde Paulo passou pregando a palavra de Deus e pessoas se converteram também naquele local, né? A Antioquia da Pisídia está ali em Atos capítulo 13, versículo 14. Uma coisa interessante também, isso aí faz parte da história, é que não existiam somente essas Antioquias, mas existiam pelo menos, juntando tudo, pelo menos 5 Antioquias. Além dessas aqui, tinham então mais 3 precisamente. E isso era um costume de se fundar locais com essas denominações. Por que veio o nome Antioquia? Porque quem fundou essas cidades com esses nomes foi Seleuco Nicator. Esse cidadão, ele era filho de Antíoco, né, e daí vem a derivação do nome de Antíoco. Por isso o nome foi derivado e passou-se para Antioquia. Era como se fosse Cesareia de Filipe, né? Sempre levava um pouco o nome, né, do nome das pessoas. Filipos é um local também que é derivado a um nome de uma pessoa. Então, sempre colocava-se o nome ali derivado de um nome ali de uma pessoa. Então, veio de Antíoco, né, o pai ali de Seleuco Nicator, e ele, em homenagem ao seu pai, colocou o nome de Antioquia, né? Hoje, essa cidade, ela tem um outro nome. O nome dela é Antáquia. Tá? Ela não leva o nome de Antioquia hoje, mas Antáquia. E ela, outra curiosidade, ela não fica na Síria. Hoje ela encontra-se em território turco. Ela está na Turquia, devido às guerras, né, às conquistas. Depois disso tudo, passou-se então para a Turquia, essa cidade. Mas ela fica ao sul da Turquia e faz fronteira com a Síria. Então, nas dominações ali, deixou-se ser da Síria e passou-se para a Turquia. Apenas algumas curiosidades aqui sobre a Antioquia, a antiga Antioquia da Síria. A igreja, ponto 2, a igreja em Antioquia. Então, como que iniciou-se aquela igreja? Ela iniciou-se devido à perseguição que começou com o martírio de Estevão. Depois do martírio de Estevão, começou-se uma grande perseguição contra os discípulos e eles então foram dispersos por vários lugares. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os discípulos foram dispersos para muitos lugares e nessa dispersão, essas pessoas, quando eles vinham ali, vindo de Jerusalém, eles vinham pregando a palavra de Deus e eles então chegaram até Antioquia. Eram pessoas simples, né, como vamos ver no próximo ponto.
Eram pessoas simples, mas que tinham Jesus no coração e já tinha certeza da salvação. E eles foram então pregando a palavra de Deus. Uma distância de 400 quilômetros de Jerusalém até a Antioquia. Eles, nesse período de nessa quilometragem aí de 400 quilômetros, eles foram então pregando a palavra de Deus e chegaram nesse local. Uma característica foi falada aqui é que é uma igreja gentílica. Por quê? Quando eles chegaram ali naquele local, eles encontraram os gregos. É certo, aqui também eram helenistas, tá? Mas eles também encontraram muitos gentios neste local. E essas pessoas que foram alcançadas. Então é uma igreja que é conhecida como uma igreja gentílica. Não era uma igreja puro sangue de judeus que estavam convertendo-se a Cristo. Mas era uma igreja gentílica, né? Então, essa igreja que ela se tornou a base missionária do apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo. Ele saía para missões, mas ele voltava para essa cidade, né? E vamos então para o ponto segundo, uma obra de leigos. Então, o que o pastor diz aqui é justamente isso. Essa igreja ela não foi iniciada pelos apóstolos. Ela foi iniciada por pessoas que não tinham conhecimento praticamente nenhum das escrituras sagradas. Não sabiam, como Paulo, como outros, as escrituras. Mas eles tinham Jesus no coração. E o que eles tinham, eles passaram para essas pessoas neste local. E então foram pessoas leigas, ou seja, pessoas que tinham um certo desconhecimento da lei, né, e dos ensinamentos bíblicos, mas o que eles tinham, eles levaram para esse local. Nós podemos observar também aqui que foi nessa localização que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Foi em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Mas o que significa ser cristão? E outra coisa importante, foram eles que deram essa denominação para eles? Foram eles mesmos, olha, nós somos cristãos. Será que foi dessa forma? Não. A maioria dos estudiosos, eles veem que essa palavra não veio dos próprios discípulos, mas veio das pessoas, dos romanos e de outras pessoas daquela localização. Podemos dizer com toda convicção, a palavra cristão aqui, eles foram chamados cristãos, era como se fosse um apelido que foi dado para eles, que era uma coisa normal para a época, porque a palavra cristão, no original mesmo, cristianos, significa do partido de Jesus, ou do partido de Jesus chamado Cristo. Por isso, a palavra cristianos, seguidores ou do partido de Cristo. Era uma coisa normal. Por exemplo, na mesma época existiam os que eram considerados do partido de Pompeu, né? Quando Pompeu estava ali como um general muito famoso, principalmente nos filmes, né, e na história, existia então os pompeianos, que eram do partido de Pompeu. Temos também, por exemplo, os sulanos. Quem eram os sulanos? Eram do partido do general Sula, também romano. Nós temos também os seguidores de Nero Augusto, o imperador, e esses que eram do partido de Nero
Augusto, ou seja, os seguidores, né, que estavam seguindo ali, que eram a favor de Nero Augusto, eles eram conhecidos como agostinianos. E nós temos o último exemplo, que inclusive é citado na Bíblia Sagrada, nós temos os herodianos, que eram do partido de Herodes. Então era comum na época, quando via um ajuntamento de pessoas com um pensamento em relação a uma pessoa, chamar que eles eram do partido daquela pessoa. E aí eles pegaram e colocaram ali como o partido de Cristo. E eles foram chamados cristianos, que no nosso português vem para cristãos, né? Da onde vem então esta palavra cristãos. Os cristãos, então, que foram chamados aí, os discípulos, eles acharam ruim esse apelido? De maneira nenhuma. O que nós podemos notar é que eles pegaram isso como uma honra, ser chamado do partido de Jesus Cristo. Ou, colocando agora em uma outra palavra, seguidores de Cristo. E eles pegaram para si, nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro. Eu vou deixar aqui na tela, vou colocar agora na tela, esse versículo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, 15 e o 16. Olha o que Pedro diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados. Olha, o que Pedro está dizendo aqui é que algumas pessoas estavam fazendo chacota com eles pelo nome de Cristo. Vituperados aqui, na realidade, é fazer umas chacotas, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, aí o que Pedro vai dizer? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15. Olha o que Pedro vai dizer. Eles estão fazendo chacota por vocês serem cristãos pelo nome de Cristo? Aí o versículo 15 ele vai dizer que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. O que Pedro está dizendo, olha, deixem eles falar à vontade. O que vocês não devem fazer é isso aqui. Ser homicida, ser ladrão, ser malfeitor, né? E aí o versículo 16 é que é a chave de tudo. Olha como Pedro ele vai terminar dizendo: mas se vocês padecem, né? Mas se padecem como cristão, não se envergonhem. Antes, glorifiquem a Deus nesta parte. Né? Mas se padece como cristão, deixa eles falarem à vontade. Vocês devem padecer mesmo como cristão. Vocês são réplicas de Jesus Cristo. Vocês seguem as pisadas de Jesus Cristo. Pedro estava falando sobre isso. E tem também um livro que tem por nome, eu vou colocar aqui na tela, a capa dele, do pastor John MacArthur Jr., filho do pastor John MacArthur. O nome é Escravo, o nome do livro. Ele conta ali alguns fatos e ele vai citar nesse livro Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia, ele conta, ele está aqui replicando o que Eusébio de Cesareia falou. Eusébio de Cesareia ele vai contar a história de um homem chamado Sanctus. Esse homem, na época do imperador Marco Aurélio, ele era um discípulo de Jesus Cristo. Ele era um discípulo, né, um seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando ele foi pego, ali os inquisidores ali, querendo matar ele, mas dizendo para ele voltar atrás, eles perguntaram: quem é você? E ele não disse o nome dele. Ele simplesmente dizia: eu sou um cristão. Olha que coisa, né? E o que se tornou lá atrás como se fosse uma zombaria, um apelido, agora as pessoas começaram a levar a sério essa palavra a ponto de se entregar por amor a Jesus Cristo e dizer: vocês querem saber quem eu sou?
eu sou um cristão. Vocês estão dizendo aí, são os cristãos? Eu sou mesmo um cristão, eu sou seguidor de Jesus Cristo. A história vai dizer ali, Eusébio de Cesareia vai dizer que ele foi martirizado, que fizeram coisas assombrosas com ele, mas em todo momento ele não parava de dizer. A única palavra que saía da boca de Sanctus era: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E ele morreu com essa palavra na sua boca, né? Olha que coisa interessante. O que era um apelido lá atrás se tornou uma realidade. Hoje nós podemos abrir a nossa boca e dizer com toda convicção também: eu sou um cristão. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Tópico segundo, uma igreja missionária em ação. Ponto primeiro, havia alguns profetas e doutores. Essa igreja, ela era conhecida por ter no seu meio ali pessoas leigas, como foi falado anteriormente, mas também tinham profetas, né? E tinha também doutores. E quem eram os profetas? Aqueles que eram usados no dom do Espírito Santo para entregar a palavra de Deus, né? Para entregar algo, né, sobrenatural de Deus. E os doutores eram os conhecedores da lei de Moisés em contrapartida com os ensinamentos de Jesus Cristo. Eram aqueles que interpretavam o Antigo Testamento com, né, os ensinamentos de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E eles conviviam pacificamente. Não existia ninguém ali querendo ser maior do que o outro. Não existia ali ninguém querendo dizer que era maior porque conhecia mais. De maneira nenhuma. Nós observamos que a igreja iniciou, não foi com doutores, não foi com os profetas, mas foi com os leigos, aqueles que sabiam bem pouco das escrituras, mas eles tinham Cristo no coração. Ponto segundo, uma liderança servidora. Então nós observamos aqui uma coisa interessante, é que essa igreja ela era composta por uma miscigenação de pessoas. E ali existiam diversos tipos de pessoas, e inclusive também de nacionalidades diferentes. E isso mostra o quão sublime é o Evangelho, que une pessoas e não há discriminação, e não deve ter discriminação. Uns são de um jeito, outros são de outros, mas Cristo é que é tudo na nossa vida. Então, o pastor Wagner Gabi ele vai deixar muito claro aqui que ali não tinha barreiras raciais ou espirituais. Uns sabiam pouco, mas outros sabiam muito. E isso eles uniam um com o outro em prol do reino de Deus. Ali tinha Barnabé, que era uma pessoa entendida, mas uma característica dele era que ele era consolador, ele era misericordioso, né? Ele era conhecido, né, como uma pessoa que tinha misericórdia, né? Ali também tinha Simeão, era um africano, né, de cor negra, né? Nós temos também Lúcio, que era um outro africano também, de cor negra, né? E tínhamos também ali, lá tinha naquele local Manaém, uma coisa interessante aqui, né? Manaém ele era irmão de criação, ou irmão de leite, né? De quem? De nada mais, nada menos de Herodes, né? Herodes Antipas, o mesmo que matou João Batista. Olha quem é que estava ali agora, era também um cristão ali em Antioquia, Manaém. Olha o poder do Evangelho. Com toda certeza, a palavra de Jesus Cristo, depois de João Batista, alcançou esse homem chamado Manaém. E, para encerrar, tinha ali o fariseu, né? O grande perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo, chamado Saulo, ou Paulo. Ali estava esse grande homem de Deus também. Então nós observamos aqui que essa igreja ela tinha essa miscigenação, mas uma coisa eles tinham em comum: Cristo. Cristo é que era tudo na vida deles e era o maioral ali naquele
local. Muito bem, então, ponto 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. É aquilo que nós falamos, inclusive, em outras aulas. Dentre todos esses aqui que nós falamos, que eram doutores, profetas, Deus chama 2. O Espírito Santo chama 2 para uma obra específica. Os outros, porque não foram chamados para essa obra específica, eles não quer dizer que eles foram desprezados. Não, você pode fazer a obra de Deus aonde você está. Mas alguns têm essa chamada específica. Então, nesse caso aqui, né, mostra claramente que a igreja de Antioquia, por ter essas características, era uma igreja que era completamente dominada e instruída pelo Espírito Santo, né? E isso acontecia como? Será que era através de abrir um pergaminho e verificar ali? Não. Uma coisa bem simples. Era com jejum e com oração. Eles jejuavam e eles oravam. E através do jejum e da oração, o Espírito Santo tomou alguém ali e falou para separar os 2. E ali eles tiveram convicção que era o Espírito Santo ordenando que a obra de Deus fosse realizada, uma obra missionária através dessas 2 pessoas. Olha como eles trabalhavam, a igreja de Antioquia. Olha como essa igreja trabalhou, e isso mostra a grande importância que ela teve nas missões, nas primeiras missões. Tópico 3, o serviço de missões. Ponto 1, o início das missões cristãs. Aqui é chover no molhado. Aqui em Antioquia começou-se então as grandes viagens de Paulo. Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias. E as primeiras aqui, né, onde o maior sucesso na vida de Paulo, podemos dizer que foram nessas 2 primeiras viagens, porque a terceira já estava ali já com um clima, né, de muita perseguição, de prisão e por aí vai. Então, foi essas primeiras viagens de Paulo se deram começando na igreja que estava em Antioquia. Era desse lugar que saiu então, que começou-se, né, as missões cristãs no mundo. E é um exemplo para a nossa vida. Ponto 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. Aí nós temos aqui os lugares que Paulo pregou quando ele saía de Antioquia. Quando ele saiu de Antioquia, melhor dizendo, né? Então, nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós encontramos aqui as localidades. Primeiro ele passou em Chipre, depois ele foi para a outra Antioquia, a Antioquia da Psídia, depois ele foi para Icônio, depois ele foi para Listra, depois ele foi para Derbe, depois ele fez missões em alguns lugares, né, antigos e novos também, visitando alguns irmãos nesses lugares que aí já tinha aberto. E por fim, ele regressou a Antioquia. Ele poderia ficar por lá, ele poderia abrir um outro trabalho e dizer aqui vai ser outra base. Não, mas ele tinha um ponto de saída, mas ele tinha um ponto de volta também, né? Então, nesse local em que ele passou, o pastor Wagner Gabi, ele vai passar. Ele vai falar aqui, né, que ele passou por diversas perseguições, né, oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, e nesses locais também houve muita separação de líderes para as igrejas plantadas. Esse é o verdadeiro trabalho de missões, né? Sabendo que haverá perseguições, mas enquanto está se fazendo a obra de Deus, está ali também deixando pessoas responsáveis por aquele trabalho que estava fazendo. E ao retornar ali, eles poderiam dizer com toda certeza, a missão foi cumprida. Ponto 3, prestando contas. Aqui nós temos um ponto importante. Quando eles voltavam para Antioquia, eles prestavam conta daquilo que Deus estava fazendo nessas viagens. Isso chama a atenção aqui. E o pastor Wagner Gabi, ele toma aqui 3 pontos, mas eu coloco também
dois pontos principais. Primeiro, essa prestação de contas aqui, primeiro, servia para mostrar aos membros do corpo de Cristo que a obra estava crescendo. E isso, com toda certeza, ajudava a fé daquelas pessoas que estavam lá em Antioquia, em saber que o resultado das suas orações estava lá nessas viagens. Outras pessoas estavam recebendo o Evangelho e estavam também fazendo parte agora, sendo agora cristãos, né, do partido de Jesus, estavam sendo agora seguidores de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, servia para mostrar, né, para eles ali e ajudar na fé deles. E em segundo lugar, mostrava que para esses missionários aqui, Paulo, né, Barnabé e outros também, mostrava que eles não eram pessoas que não tinham submissão. Primeiro, eles tinham submissão ao que o Espírito Santo estava ordenando, mas eles também tinham submissão à igreja que os tinha enviado. E isso é uma lição muito forte para a nossa vida, porque nós estamos vivendo em uma época de, como disse aqui o comentarista, de missionários independentes. Missionários que não prestam conta nenhuma à igreja, aonde ele, se ele é de uma igreja. Porque alguns aí são aventureiros. Estão aí e diz que está fazendo, mas mostra aqui que existia uma submissão. Existia um local que eles prestavam contas. Eu presto contas a Deus. Não, você tem um local. Alguém te enviou. Partiu de Antioquia e partiu do Espírito Santo enviar esses missionários para esta obra. E isso é uma lição para as nossas vidas. Nós temos que ter submissão. E nós temos que ter também humildade. Quando eu retorno e presto conta, eu estou tendo humildade. Eu estou sendo uma pessoa humilde, né? Porque começou em Antioquia, termina em Antioquia também, né? Isso é uma lição para a nossa vida e isso também é uma reflexão de como que estamos tratando e como alguns estão levando essa questão de ser missionários. É missionário independente que não dá satisfação a ninguém? Ou é um missionário que tem um local, tem uma base, tem um local que presta apoio para ele, seja através da oração, seja através, né, de alguma subsistência? É importante que esse missionário esteja também embasado, né, e centralizado nesse local que o enviou. Muito bem, então com isso chegamos à nossa conclusão desta videoaula e, como de costume, vamos fazer a leitura da conclusão. O pastor Wagner Gabi diz dessa forma: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missão, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão. Qual é? Ganhar vidas para o reino de Deus. Muito bem, então, com isso, com essa leitura da nossa conclusão, nós encerramos aqui a nossa videoaula. Eu oro, peço a Deus para que você seja um canal de bênção, um instrumento de Deus para estar instruindo aos seus alunos para orar, para contribuir e também para investir em missão, seja indo ou seja dando todo o apoio aos nossos missionários. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que você seja próspero neste finalzinho de ano aí, que Deus te use poderosamente, que a tua igreja onde você está seja usada poderosamente também em
missões. Me despeço aqui, nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, se estivermos vivos até lá. A paz do Senhor, fique com Deus. Amém.